E aí eu trago a informação para vocês aqui, porque a gente já estava com tudo no jeito. As Forças Armadas, elas pretendem fazer uma checagem própria sobre a totalização dos votos das eleições presidenciais deste ano. Então, segundo também a apuração do nosso analista Gustavo Uribe, o objetivo é que no dia da eleição, técnicos militares coletem os dados em sessões eleitorais do país e façam como se fosse uma comparação com os dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral e também pelos tribunais regionais eleitorais. O objetivo é conferir uma amostra de pelo menos 385 boletins de urnas. Como a gente acabou de falar para vocês, hoje já é possível fazer checagem dos boletins de urnas das sessões eleitorais no portal da Justiça Eleitoral. Eles são disponibilizados depois do encerramento da votação. E, segundo a Justiça Eleitoral, os militares não terão um acesso diferenciado às urnas. Mas, de acordo com a nossa repórter Juliana Lopes, a defesa alega que ainda não houve um acordo sobre essa apuração paralela e que não há definição de quantos boletins serão checados pelos militares. Então, assunto posto aqui na roda, aproveito para conversar com Thaís Arbex, que chega agora para a nossa arena ao vivo. Já quero aproveitar a apuração tua, minha companheira. Conte para a gente, então, por que essa reunião foi cancelada. Bem-vinda. Boa noite, Cine. Boa noite a todos que estão aí no estúdio, quem está nos acompanhando agora nesta segunda-feira. Cine, havia uma possibilidade de uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, nessa terça-feira. A expectativa era que essa reunião acontecesse às 10 horas da manhã, mas não foi confirmada. A gente trouxe essa informação durante o fim de semana. E qual que era a pauta desse encontro, Cine? Era a discussão do projeto, aquele projeto piloto sobre o teste de integridade com a biometria dos eleitores. Havia uma perspectiva de que se avançasse nessa discussão, porque ficou acertado naquela última reunião do dia 31 de agosto que Alexandre de Moraes reuniria informações dos tribunais regionais eleitorais, mais especificamente sobre logística, para saber se daria para fazer essa testagem como os militares querem, que é usando as sessões eleitorais normais e com a participação dos eleitores para que eles destravem as urnas com a biometria. Reunião, então, desmarcada, não foi confirmada e, mais do que isso, Cine, não há previsão para que um novo encontro aconteça. É importante a gente dizer que essa reunião, ela também não acontecerá em meio a essa discussão que você colocou. Após a reportagem da Folha de São Paulo de hoje, imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota dizendo que não havia nenhum acordo para uma apuração paralela, checagem paralela e que, assim como as outras entidades, as Forças Armadas terão acesso aos boletins de urna, como também eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter, e que não há nenhum tratamento diferenciado, Cine. Thaís Arbex, obrigado por enquanto. Caio Junqueira, Thaís contando então que não há acordo nenhum, não há diálogo nem debate nenhum em relação a essa apuração. Mas a gente tem informação até do número que seria apurado pelos militares. O que compreender disso, desses movimentos aí? Cine, o Alexandre de Moraes ele conseguiu uma grande vitória ao trazer as Forças Armadas, o Ministério da Defesa para dentro do seu gabinete, para diálogo, para distensionar. Isso é mérito dele. Aliás, dessa posse, eu não lembro a posse, acho que foi dia 16 de agosto, se não me falha a memória, nesse quase um mês aí de gestão, foi o principal, vamos dizer assim, legado já do Alexandre de Moraes para essa eleição foi ter resolvido essa questão com os militares. Se a gente lembrar, acompanhando desde dezembro, cobrindo isso, né, os primeiros ofícios do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, para o TSE, né? Quando ninguém estava falando muito disso ainda, a gente estava cobrindo aqui, eram muitas as reivindicações das Forças Armadas dentro do Comitê de Transparência Eleitoral e uma relação muito congestionada, primeiro com o ministro Barroso e depois com o ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes acertou a usar a política, a habilidade política, ou a proximidade que ele tem do universo militar, foi secretário de Segurança Pública aqui, tem intimidade, conhece a política, né? Foi político, né? Foi secretário municipal e estadual aqui no estado de São Paulo, já foi filiado a partido, por aí vai. Então, é mérito dele.
Ele conseguiu sentar para conversar com os caras, vamos dizer assim. E isso distensionou, de fato, o movimento. E aí, nessas primeiras reuniões, já houve 2 reuniões, ficou acertado esse projeto piloto, né? A Thaís estava colocando, ficou acertado o boletim de urna. Hoje teve algum ruído, mas eu não vejo como um ruído capaz de voltar a haver um tensionamento. Tensionamento haverá se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado na urna para o ex-presidente Lula, e aí sim a gente vai ver se teremos o Mark Milley brasileiro, né, que é o general lá americano, que quando Donald Trump quis contestar o resultado eleitoral, ele falou, não conte conosco. Então essa é a questão aqui no Brasil. Até a eleição, acho que o Alexandre ele conseguiu e está conseguindo conduzir bem politicamente, diferentemente dos 2 antecessores, que só se comunicavam por ofício com o ministro da Defesa e vice-versa. Quer colocar algo, Raquel? Não, parece uma diferença retórica, né? As Forças Armadas, no caso, melhor dito, o Ministério da Defesa quer dizer que está fazendo uma apuração paralela, enquanto o TSE disse, olha, pode conferir as urnas aí que você quiser, isso já é feito, não estou te dando nenhum acesso diferenciado. Parece que é mais uma retórica política do que algo prático. Eu queria só trazer uma coisa que eu acho que é curioso para a gente falar, né? Fala-se tanto em questionar pesquisas eleitorais, para trazer um pouquinho do universo que eu estudo um pouquinho. Como é que se faz as amostras de pesquisas eleitorais? Esse número que você citou, 385 urnas, num total de 577 mil urnas, é pouco? Não. Se você quiser fazer uma amostra para ter uma margem de erro de 5%, está tudo certo. Estatisticamente, é um cálculo válido. Então, se esse cálculo vale para as Forças Armadas fazerem a sua apuração e, a partir disso, tentar atestar que o sistema funciona como funciona, então, acho que a gente pode levar em conta que as amostras das pesquisas eleitorais também são calculadas dessa forma e podem funcionar desse jeito. O raciocínio estatístico é mais ou menos o mesmo. E a máxima de, para saber o tipo sanguíneo, você não precisa arrancar o sangue inteiro do corpo da pessoa, está prevalecendo aí também. Velha história, não precisa tirar todo o sangue de alguém, né? Ou tomar toda a sopa para saber se a sopa estava salgada ou não. Mas vai ter alguém para falar que nível de confiança de 95% não é 100%. Agora é importante também, essa amostra ela vale se ela for bem feita, se é uma amostra válida e não se é uma amostra enviesada.